Recebendo agora o Roque Pinto de Camargo Neto, graduado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente é professor na Atom Ensino Superior, pesquisador associado ao Laboratório de Pesquisa em Economia Regional e economista consultor na área de macroeconomia, mercado financeiro e criptomoedas. Olá, Roque, muito bom dia para você. Olá, bom dia, Zezé, bom dia, Rose. Bom dia. Bom. Vai você ou vai eu? Vamos começar. Vai você, vai lá. Vamos lá. Bom, a gente teve, vamos dizer, uma boa notícia, né, com essa história do PIB dessa semana, se bem que o presidente fez uma confusão ontem no pronunciamento, depois a gente fala, né, Zezé, achando que foi o comércio, ou pelo menos, mas a gente percebeu que houve uma melhora no PIB puxado pelo agronegócio. Essa tendência de crescimento, Roque, ela deve se manter e a gente deve chegar com o PIB melhor no final do ano ou não? Como que você está vendo isso? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com essas análises de PIB, porque esse resultado mesmo que eles estão divulgando é um resultado em relação ao trimestre anterior. Né? E aí, lembrando, sempre quando a gente compara um trimestre em relação ao outro, a gente tem a questão da sazonalidade. Né? E também tem a questão de que a gente teve aquele lockdown, aquela restrição um pouco mais firme e deu uma liberadinha. Então isso dá aquela retomada. E isso pode dar uma sensação falsa para a gente, né? De que a economia está retomando, será? Ou é só uma sensação de retorno mesmo, né? Daquela restrição um pouco mais firme e deu uma liberada e as coisas voltaram. Né? Mas também é o que você falou, a questão do agronegócio. Né? Acho que boa parte desse crescimento tem relação com o agro, né? Até porque a gente não sentiu nenhum efeito sobre a questão do emprego, né? Que é o que as pessoas acho que estão interessadas em saber de fato, né? Então, de fato, o emprego não se refletiu. Mas após a divulgação do PIB, eu andei acompanhando aí outros indicadores, outras revisões, e tem gente assim apostando alto. Eu acho que o governo está entre os que apostam alto, mas também o Boletim Focus também deu uma melhorada. Esses avalistas aí e analistas, você acredita que errariam feio, assim, a ponto disso ser só um respiro, uma retirada da cabeça da água, ou não? O que você acha? Eu vou ser bem sincero, eu venho dessa linha de economia mais aplicada, que a gente usa muitos modelos matemáticos para explicar a economia, tá? E aí qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, é um problema de estatística. A gente sempre está considerando média, desvio padrão. E aí, vamos pensar o seguinte, se o negócio, o PIB caiu muito, provavelmente ele vai voltar para a média. E ele vai ter um crescimento. E aí as projeções agora começam, como teve essa retomada, as projeções vão todas para cima. Só que aí vamos pensar o seguinte, os casos de coronavírus estão aumentando de novo. Né? A gente teve aí um aumento. E se isso continuar aumentando, provavelmente a gente vai ter que fazer alguma restrição novamente. E aí, será que isso não vai segurar um pouco a nossa economia novamente? E aí os modelos podem errar. Né? Então, eu sou cético assim, em relação a isso. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ainda, antes de sair projetando valores lá para cima, né? E como que você vê, então, a economia futura para o Brasil, já prevendo essa terceira onda do coronavírus? Porque a gente tem o agro forte, vamos assim dizer, mas você tem o setor de serviços, o emprego com uma taxa de desemprego muito alta. Como que você projetaria, se alguém te chamasse para fazer uma consultoria, uma empresa que quisesse vir para o Brasil e ela precisasse de um diagnóstico da economia para poder investir aqui? Qual que seria o teu diagnóstico? A gente tem que separar o Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil a gente tem duas realidades bastante distintas. A primeira é em relação ao setor do agronegócio, que o Brasil tem uma produtividade muito boa, é um mundo à parte, não representa o que é o resto do Brasil. Né? Tanto que, se vocês pegarem os dados de crescimento do PIB histórico,
dá para ver claramente que o agro puxa o Brasil, assim, está sempre se destacando, está sempre crescendo. Isso não vale para a indústria. A nossa indústria é sempre problemática, né? Se a gente voltar lá na história, lá nos anos 30, quando a gente começou esse processo de industrialização, até hoje a gente está ali penando com o processo, né? E mesmo, é lógico, a gente precisa achar alternativas, achar fontes de gerar mais produtividade, de resolver, né, de tornar a nossa economia um pouco mais dinâmica, talvez, para que a gente ganhe competitividade, para que a gente seja competitivo no mercado internacional, né? Diferente do agronegócio, a nossa indústria ela não é competitiva, né? Então, acho que para quem está entrando, se uma empresa vai vir para o Brasil, claramente ela vai olhar para isso, né? É tipo, aonde eu estou indo primeiro? Se eu estou indo para o agro, excelente. O Brasil é um paraíso para o agro, né? Agora, tanto em termos de pesquisa, tecnologia, enfim, né, tem espaço ainda para crescer. Agora, se eu vou falar de indústria, a gente para pensar um pouquinho. Como é que é a questão tributária, que é uma coisa que importa muito para um processo industrial, né? Porque você tem toda uma cadeia produtiva, né, é bem complexo, então impostos são complexos. Isso já gera um custo muito alto para uma empresa, né? Como é que é a questão da logística no país, infraestrutura? É bom? Não é, né? A gente está sofrendo. Você pega ali as estradas, ou ela é ruim, ou você tem uma estrada boa, mas que o pedágio é muito caro, por exemplo, né? Então tem alguns entraves, né? Para você exportar esse produto até chegar no porto, de repente, tem um caminho longo a se seguir com um custo alto, né? Então tudo isso tem que ser pensado aí. Tá. Por falar nisso, em questões assim estruturais que acabam sendo barreiras, né, para investimento no Brasil, a gente tem nesse momento toda uma preocupação em torno da energia. Nós tivemos chuvas muito aquém da necessidade, uma seca aí que está sendo classificada como a pior dos últimos 20 anos. Esse caldo aí, o que pode resultar, influir nesse crescimento, inclusive do agronegócio? Pelo que eu andei vendo de alguns especialistas da área energética, não há risco de faltar energia, tá? Pelo menos o que eu vi ali o pessoal falando. Mas, em termos de economia, isso vai refletir no bolso. Por quê? Porque vai subir o preço da energia, né? E vamos pensar que todo processo industrial se utiliza muita energia. Então, consequência disso é que as indústrias também repassem esse preço para cima. E aí, mais uma vez, né, a nossa inflação aí que já está preocupante, principalmente na parte de alimentos, né? A população já está sentindo. Isso é uma coisa para a gente ficar meio que atento para ver se não vai refletir mais, né? E aí cabe, então, algum tipo de política por parte do governo para tentar segurar um pouco isso, né? Porque senão vai acabar refletindo só no bolso do consumidor, mais uma vez. Mas né? hoje, Roque, tem margem, o governo tem margem para ajudar a conter uma subida de preços, além da própria questão do BC, que pode aí, sobe juro, abaixa juro. O que mais que o governo teria que fazer? Teria importar, trazer alimentos? Quais são esses mecanismos para mitigar uma possível subida de preços em função de uma energia muito mais cara, que essa com certeza virá? A gente tem que pensar que hoje para o governo, vamos lá, a questão acho que mais tranquila ali, que lógico que vai gerar todo um problema dentro do governo, é a questão tributária, né? Acho que seria um estímulo rápido para a produção, tentar achar alguma forma de onerar algum imposto, alguma coisa, só que aí você precisa cortar gasto público, né? E aí que é a dor de cabeça dos políticos, né? Mas acho que, vamos lá, a ideia de entender o aumento de preço, normalmente ele está relacionado com um desajuste entre produção e consumo. Né? Você vai ter essas duas coisas. E se tem consumo, só que a produção não está conseguindo aumentar, não está conseguindo crescer a produção, obviamente você vai gerar um desajuste. Acho que estimular a produção é um grande defeito do Brasil. A gente tem esse problema histórico, né? Que a gente começa pela questão tributária, que é complexa, a infraestrutura, tudo isso,
né? E a gente não tem mecanismos claros assim para. Aí fica muito a base dos subsídios lá, né? Acho que quando você pega aí uma produção de soja, carne, enfim, o governo até acaba dando um subsídio, mas se a gente for aqui para nossa região mesmo, interior de São Paulo, a gente não tem, né? O pequeno produtor que é o que coloca, vamos lá, de fato a comida na mesa do brasileiro, ele não costuma receber nenhum incentivo do governo nesse sentido, né? Certo. Bom, Roque, vendo aqui o teu currículo, né? Eu vi que você também trabalha com a história das criptomoedas. E, sinceramente, isso aí é uma coisa que eu nunca entendi. Eu não sei o que é esse raio dessa criptomoeda. Você sabe, Rose? Não, eu sei que é uma moeda virtual, que tem um monte de gente que pode ficar que é isso? É virtual, mas falaram que custa muito para poder cunhar essa moeda. Por quê? Se ela é virtual, cunhar o quê? Explica para gente esse cão dessa criptomoeda. Outro dia eu vi uma matéria de um sujeito que ficou rico da noite para o dia. Eu não sei se foi na Inglaterra, onde foi. Eu falei, gente do céu, por que eu não pensei nisso? Não, sabe que tá em alta o tema? Tá em alta porque o Banco Central divulgou que eles vão fazer uma moeda digital agora, né? Vocês acompanharam. Eu, particularmente, acho que não é uma criptomoeda que o Banco Central está pensando. Eles não divulgaram, eu dei uma lida lá, vi que eles não divulgaram tantos detalhes em relação a isso, eles estão ainda discutindo o que vai ser e tal. Mas, por quê, né? Porque acho que vou explicar para você o que é a criptomoeda dizendo... Isso! Por que eu acho que a do Banco Central não é. Tá? Ela é pensa assim, que a ideia da criptomoeda, ela surge lá em 2009, tá? Com um artigo lá do Satoshi Nakamoto, que ele cria basicamente uma tecnologia, tá? É como se fosse um cartório digital. Você vai ter um livro digital, vamos dizer assim, através de software, é um software, bem dizer, né? É um programa, e você vai colocar informações ali, tá? Aí é só que vamos lá, é criptografia, então eu quero que essa informação seja segura. E aí o que eu faço? Eu descentralizo essa informação. Então não vai estar só no seu computador. Se a Rose baixar o programinha lá, vai estar no dela, vai estar no meu, e vai estar do mundo inteiro. Você pode espalhar isso para o mundo todo. E aí o que é legal do sistema? Para eu modificar uma informação ali, eu tenho que modificar a mesma informação no mesmo tempo em todos os computadores. Ou seja, é praticamente impossível. E aí eles criaram, então, um sistema de segurança. Ele é muito bom, o sistema de segurança. Mas tá, e aí? Como é que eu faço o pessoal usar esse sistema de segurança? Aí que vem a ideia da criptomoeda. Então, eu crio uma recompensa dentro desse programa, que eles chamaram de criptomoeda, que é o Bitcoin no caso, que se você deixar o teu computador ligado, processando essas informações, verificando essas informações, você pode achar uma criptomoeda depois de um certo tempo. Aí seria uma recompensa pelo processamento do teu computador. E o que isso custa? Energia, né? Vamos lá, eu preciso de um computador. Então, é muita informação. Se você pensar que é um negócio gigantesco. Aí, assim, já deixa a dica, não vale a pena brincar com isso. Por quê? Se você tiver um computador razoável, não vai valer a pena. Vai deixar ele ali 1 ano ligado e não vai arrecadar nada. Para quem tem um computador muito potente, talvez com uma placa de vídeo muito boa, um computador bom mesmo, né? O pessoal aí que joga, que é gamer e tal, eles acabam tentando fazer isso. Aí, só que qual que é o problema? Gasta muita energia. Uma placa de vídeo, um computador bom ligado, vai gastar bastante energia. E a gente sabe que no Brasil a energia é cara. E aí é o problema. Então, na China, eles estão fazendo isso, né? Eles criaram aqueles montes de servidores, com um monte de computador, assim, para ficar ali conferindo essas informações e gerar essa criptomoeda. Aí, lógico, como o negócio cresceu de uma certa forma, vale muito hoje, né? O negócio está muito caro. Então, aí tem o outro lado, tem o pessoal agora que aconteceu? Juros baixos, a economia não está muito bem. Meu dinheiro que estava lá no CDB, no banco, não está rendendo muito. O que eu vou fazer? Vou achar coisa para investir. Isso já explica 2 coisas. Uma, por que a bolsa está alta? Por que os preços das ações subiram tanto? Que as pessoas começaram a entrar ali. Tem muito investidor novo, né? Se vocês perguntarem para o pessoal de corretora, eles vão falar isso. Tem muito investidor novo. Por quê? Porque esse pessoal que não investia antes, que
você sentiu que não está rendendo nada, então vou lá para o mercado financeiro. E tem um pessoal que está indo para a criptomoeda. Como tem uma demanda muito alta pela cripto, os preços também explodiram. Mas é um negócio arriscado investir em criptomoeda? Muito arriscado. Por quê? Porque é um negócio novo, é um sistema novo. Não sei se vocês lembram lá da bolha da internet lá atrás. Pode acontecer a mesma coisa. Eu mesmo acho que, do jeito que está encaminhando, está criando uma bolha. Né? Eu acho assim, se o preço subisse só com demanda de pessoas que estão usando o sistema para conferir informações, vamos lá, um negócio mais... eu estou usando, estou registrando informações e estou extraindo aqui a criptomoeda. Legal, isso seria sustentável. Mas o que está acontecendo não é, né? Tem muita gente indo lá para ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim. E aí isso é problemático. Montando esse super... E por que o Elon Musk ele resolveu sair do mercado assim? Uma das alegações dele foi essa questão do gasto de energia, que ele falou que não está compensando. Mas é mesmo? O que foi assim? A gente tem que pensar assim, como é um programa, ele tem um código que diz a seguinte: quanto mais gente entrando no negócio, mais difícil, é tipo um padrão ouro, sabe? É tipo como você tirar ouro. Eu tenho uma reserva de ouro, quanto mais, vamos lá, eu achar ouro, mais difícil vai ficar de achar, porque tem pouco. E o código foi baseado mais ou menos nisso. Então agora, como tem muito computador, tem muita gente fazendo isso, fica mais difícil encontrar. E aí gasta muita energia. Então fica meio que insustentável, essa é a ideia. E eu acho também que ele sacou esse negócio que pode estar sendo uma bolha. E ele falou assim, melhor eu pular fora agora do que estourar isso, igual foi lá naquela bolha da internet, né? E lascar o meu negócio, porque o negócio dele ainda está engrenando. Acho que se ele entra nisso e estoura essa bolha das criptos, ele vai junto, né? O negócio dele desanda. Acho que ele foi meio que conservador, né? Hoje a gente está falando em quantos milhões de dólares aí sendo movimentado por essa comunidade cripto? Olha, eu, para ser sincero, já nem sei quanto, porque o dinheiro não é rastreado, né? Então, ele vai ter... É bilionário, né? A gente está falando da casa dos bilhões. Mas, como ele não é rastreado, você não tem como mensurar isso tão bem. Tem algumas estimativas, né? A gente consegue ver, por exemplo, para cada criptomoeda, você consegue ver quanto está sendo negociado, por exemplo, diariamente, né? Tá, e aí você... Tem como comprar a criptomoeda de alguém que encontrou? Tem. Então, essa é a diferença com a moeda que o Banco Central está propondo. Porque o Banco Central está propondo que ele não diz se é criptomoeda, é uma moeda digital. Eu acho que não é cripto, é diferente. Que você vai precisar do banco igual. Então, eu não vou, por exemplo, poder fazer uma transferência para a Rose. Né? Eu vou precisar do banco para fazer essa transferência. Na criptomoeda, eu consigo transferir direto para uma carteira. Então, eu tenho um código, a minha carteira tem um comando, e o da Rose vai ter outro. Então, eu consigo pegar o código dela e transferir a minha para a conta dela, sem precisar de um banco. Né? Por isso que a gente fala que é descentralizado e não tem regulação. Ele é desregulado. Tá? E eu acho que o fato de ser desregulado é que dá medo, né, Zezé? E de não ter nenhum controle. Dá medo... Mas é o que traz também, que faz com que a coisa seja ágil e que não tem intermediário para dar uma abocanhada. Você tem que ser um investidor corajoso. Você não pode ser aquele investidor que tem medo, que precisa de segurança. Eu já vi que eu não dou certo para criptomoeda de jeito nenhum. Agora, assim, por exemplo, o Roque... eu estou lá com tantos milhões em criptomoeda e eu quero comprar uma casa. Onde que eu vendo minha criptomoeda e pego dinheiro, bufunfa? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que hoje, em alguns países, na Suíça, eles já estão regulamentando para poder fazer esse processo. Eu, particularmente, eu acredito no futuro desse sistema de tecnologia como meio de transação. Agora, para investir, para ganhar dinheiro, eu não acredito. Eu acho que não é um ativo, não é uma ação. Uma ação de uma empresa, você está investindo numa empresa. Né? Agora, isso aí não. A proposta, vamos lá, já diz o nome, é moeda. O objetivo de moeda não é se valorizar. E sim, ser só uma unidade para você trocar, né? Então, eu tenho lá meu salário, eu pego minha renda, eu sei quanto é, e uso isso para comprar, por exemplo, que nem você falou, uma casa.
né? Agora, se o negócio sobe e desce toda hora, como que eu vou saber quanto, né? Como é que eu vou garantir o valor do meu patrimônio, né? Aí tá. E onde? Mas quem que ganha dinheiro com isso? Quem que ganhou? Quem ficou milionário com isso? Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles compraram quando estava barato. Como tem muita gente querendo, a demanda aumenta, o preço sobe. Só que vamos pensar o seguinte: se ele deixar as criptomoedas na conta dele e for uma bolha estourar, esse cara ele ficou milionário e ele pode voltar a ser pobre se ele não vender ela. Não é isso? Nossa. Vamos lá, se ele ganhou 10 milhões, de repente estoura a bolha, cai o preço a quase zero. Pronto, ele virou milionário e perdeu tudo. Então, não garante nada. Tá? Então, dá pra converter? Dá, tem corretoras, as corretoras de criptomoeda. Né? No Brasil tem algumas, tá? Aí, por exemplo, você consegue fazer um TED lá, pega teu banco, joga o dinheiro ali, nessa corretora você compra a criptomoeda. Daí, essa criptomoeda você pode jogar para onde você quiser. Por exemplo, eu quero mandar para uma conta de uma pessoa na Europa. Você manda. Você quer abrir uma conta, você pode abrir uma conta numa corretora europeia. Você transfere isso aí lá para lá. Aí quero comprar uma casa na Suíça. Posso pegar esse. Aí vocês já estão imaginando o rolo que pode virar também, né? Então, peguei minha criptomoeda lá, meu Bitcoin, compro uma casa na Suíça, por exemplo. Ok, e aí? Né? Dá para fazer isso. Transfiro de volta para o Brasil minha criptomoeda. Aí eu preciso dessa corretora que tem no Brasil. Então, daí ali eu converto em reais. Aí é meio banco. Aí é meio banco. Aí eu consigo converter para minha conta do banco tradicional, por exemplo, de novo. Então, vocês estão vendo, precisa de regulamentação. Eles fizeram ali deram uma tapeada, mas não está nada regulamentado ainda. E eu acho que tem que ter fiscalização, porque é sério, né? Você está mexendo com dinheiro, de repente uma corretora dessa some, e aí? Né? Fica com o seu dinheiro. Bom, olha, Roque, que interessante, bacana, porque eu acabei entendendo um pouco dessa criptomoeda, que eu era um zero à esquerda. Quero te agradecer muito pela entrevista, te desejar um bom feriado, que não é feriado, porque já antecipou, mas é feriado. E a gente volta a se encontrar novamente. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, um bom dia e estamos aí. Precisando, é só chamar. Tá certo, obrigada, Roque. Bom dia.